Então, irmãos, hoje é a nossa parte da continuação dos 5 solas da Reforma Protestante. Nós vamos abordar somente a graça. Eu queria ler com vocês um texto de Efésios, capítulo 2. O texto é do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Vamos ler? Eu vou ler na versão NVI, uma versão um pouco diferente, mas acho que dá para acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, segundo seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da vossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse texto é lindo, né? Eu particularmente gosto muito deste texto. Então, irmãos, é basicamente esse texto que a gente vai... não vou fazer uma análise expositiva, porque a proposta de hoje é um pouco diferente, né? Eu gostaria de mostrar para os irmãos algumas abordagens, partindo destes 5 solas da Reforma Protestante. Uma das coisas que a gente precisa entender é que esses 5 solas não foram criados diretamente pelos reformadores. Eles foram criados num momento um pouco posterior, numa tentativa de sintetizar aquilo que os reformadores criam. Então foram criados basicamente essas 5 afirmações, e uma delas é essa, que nós somos salvos apenas e somente pela graça. Esses 5 solas, eles abordam o campo da soteriologia, ou seja, o campo da doutrina da salvação. É basicamente na salvação que a gente vai abordar esses solas da Reforma Protestante. Por quê? Porque esses 5 solas são respostas para um questionamento muito central na vida do contexto das pessoas que viviam na Reforma Protestante. Por quê? A pergunta que mais trazia angústia e mais desejo para que as pessoas pudessem saber era a questão de como eu posso ser salvo, como eu posso me tornar justo diante de Deus. Essa era a pergunta que durante toda a Idade Média e durante o começo da Idade Moderna também foi muito frisado. Basicamente, no final da Idade Média, essa pergunta era aquilo que chacoalhava as pessoas. Como eu posso fazer? O que eu posso fazer para ser salvo? Então, esses 5 solas basicamente giram em torno da doutrina da salvação. Eu gostaria de passar para os irmãos o que eu pretendo comunicar para vocês nesta noite. Queria pegar somente 3 pontos. A primeira coisa é o que é a graça, uma abordagem bíblica do que é a doutrina da graça. Outra coisa, o ponto 2 é lutando pela graça salvadora. Eu coloquei este ponto e eu tentarei fazer uma abordagem um pouco mais histórica, até porque nós estamos falando sobre a Reforma Protestante.
Eu coloquei esse termo lutando porque é justamente isso que precisa acontecer. Esta doutrina da graça, ela precisa ser defendida por um extremo ou por outro extremo, porque por um outro extremo a gente vê que a tentativa do ser humano é sempre colocar algo mais acerca daquilo que Deus fundamentou. E também a gente precisa lutar para que a gente não vá mais além, dizendo que nós somos salvos pela graça e nós podemos fazer tudo. Então a gente precisa alcançar um equilíbrio. E nós somos herdeiros também, e até hoje nós temos que lutar contra a verdade e manter a graça no equilíbrio bíblico. E o terceiro ponto é uma abordagem um pouco mais prática para a nossa vida, isso se o Senhor nos der tempo e me ajudar na organização aqui do pensamento, mas falar sobre um pouco da graça na vida cristã, né? Então, vamos começar. O primeiro ponto aí, o que é a graça, irmãos? Eu acho que todos nós sabemos o que é a graça, né? Alguém poderia levantar a voz aí para definir para mim o que é graça? Vocês todos sabem, né? É um termo bem conhecido. Alguém pode me ajudar aí? O que é graça? A definição da palavra graça? Isso, favor imerecido. Essa é a definição da palavra graça, né? Ela destaca então a bondade do doador em contrapartida à indignidade do receptor. É um favor concedido por Deus, né? A graça é a concessão de bondade a alguém que não tem nenhum direito. Como o Michel falou, é um favor. Deus, ele te abençoa e ele não espera retorno. Ele não faz alguma coisa porque pensa que talvez você vai retribuir, ou existe algum mérito em você para que ele possa te conceder alguma coisa. Mas a graça é uma graça escandalosa, porque Deus, ele concede, e tem duas palavras que a gente precisa compreender para entender um pouquinho melhor. Duas palavras, a palavra livre e a palavra voluntário. A graça de Deus é livre porque não havia nada forçando a pessoa de Deus para conceder a salvação para a gente. É um ato livre de Deus. Deus não viu beleza alguma em você para poder te salvar. Deus não viu virtude alguma na sua conduta para poder te salvar. Nada forçou a Deus, nem o anjo, nem a nossa vida, nada. Foi um ato livre de Deus para conceder este favor que nós não merecíamos. E o favor é a salvação oferecida através da morte de Cristo. Então, é um ato livre de Deus, sem força alguma de outra, mas parte do coração misericordioso e bondoso de Deus. Outra coisa é um ato totalmente voluntário, porque Deus quis te salvar, porque Ele quis. Ninguém forçou, não havia mérito em nós, dentro de nós não havia nada que pudesse trazer assim, poxa, eu preciso salvar ela, ou eu preciso salvar ele porque é uma pessoa boa. Então isso que é escandaloso, irmãos, porque a graça de Deus, ela é realmente um favor. Tem uma historinha que talvez seja um pouco interessante para que a gente possa sair um pouco da definição apenas de palavras, só para que a gente possa talvez entender um pouquinho melhor. A história de um aluno que estava na classe de escola dominical, um certo professor viu um certo aluno um pouco diferente, um aluno novo, um rapazinho ainda, e ele senta ali para participar e o professor percebe que ele era bem pobrinho, a sua roupa já dizia que ele era uma pessoa muito humilde, e aquele professor se compadece daquele rapazinho, e aquele rapaz sai, ele mora num local, no morro, uma favela, onde que, sem recurso algum, e aquele professor, ele toma uma decisão. Ele conheceu aquele rapazinho na escola dominical, e ele falou, vou comprar uma roupa para ele, vou comprar algumas coisas para ele, eu vou na casa dele. E quando ele vai na loja, compra aquelas roupas, aqueles pertences para
dá para aquele garoto. E quando ele sobe o morro, o garoto vivia naquele contexto já difícil, já não era fácil a vida daquele garoto. E aquele garoto aprontava demais. E quando o professor sobe o morro, aquele garoto fazendo as suas bagunças, pega uma pedra e joga e lança, e aquela pedra acerta o professor e ele cai ensanguentado. Alguém pega ele, leva ele para o hospital, faz os seus curativos. Quando ele recobra a consciência, ele decide novamente ir comprar algumas roupas a mais e vai novamente para a casa daquele garoto sem desistir. Quando ele chega lá, o garoto se esconde, o pai fica meio acanhado, ele bate na porta, aquele homem fala: eu vim aqui entregar a roupa. O pai abre a porta, fica meio constrangido. O pai fala uma coisa para ele: olha, foi meu filho que te tacou a pedra, ele te machucou. Aí aquele professor fala: eu sei que ele fez isso, só que eu trouxe algumas coisas para ele. Aí o pai falou: mas ele não merece, ele te machucou. Aí o professor fala: eu sei que ele não merece, mas ele precisa. É basicamente isso que é a história da graça. A graça é isso: você não merece, mas você precisa. Amém? Não é uma coisa chocante? Talvez exista algumas pessoas aqui que pensam que merece. Talvez exista algumas pessoas aqui que pensam que são muito virtuosas. Mas se eu colocar a lei de Deus diante de você, você vai sair correndo. Porque você vai ser confrontado e você vai perceber que você, na verdade, não merece. Diante de outras pessoas, talvez a gente possa pensar que nós somos melhores do que outras pessoas, mas diante de Deus, nosso pecado vem à tona e nós percebemos o que nós, na verdade, somos. A graça de Deus é escandalosa. Perceber que, porque nós fomos doutrinados, desde pequenininho, acho que a mãe, o pai sempre fazia isso: se você fizer isso, eu te dou isso. Nós fomos doutrinados a fazer por onde para merecer. E a doutrina da graça, ela nos humilha, ela nos coloca lá embaixo, porque vai nos mostrar que nós estávamos totalmente na indignidade das nossas vidas e Deus, Ele age para nos socorrer. É uma doutrina linda, irmãos, é uma doutrina maravilhosa, né? Fiquei com esta parte para poder falar desta doutrina tão maravilhosa. Eu tenho certeza que eu estou pisando num terreno muito santo, que eu não poderia nem mesmo ousar a ir na profundidade, que é muito profundo a doutrina da graça. Mas é uma doutrina muito linda, porque nos fala deste ato bondoso e merecido da nossa parte. A graça, para nós, é uma graça. Não quero ser redundante, mas eu quero te dizer que esta graça, custou um preço muito caro. Segundo aquilo que Pedro fala, esta graça custou para Deus o seu melhor. Custou o sangue do seu próprio filho. Pedro fala que nós não fomos comprados com pedras preciosas, com prata nem ouro. Nós fomos comprados por preço de sangue. Então, é de graça para você, mas custou muito caro. Custou o Filho precioso de Deus. E é ruim quando a gente pega esta graça e a gente acaba se aproveitando e dizendo: Deus me salvou, e acabamos fazendo um mau uso desta graça. Então, que a gente possa nesta noite tentar pensar um pouquinho sobre o que é esta graça, o que ela nos move a fazer. É um favor imerecido. Só em pensar que a gente poderia se perder e nunca mais nos achar. E esta graça, ela não está restrita ao Novo Testamento. Se você perceber, de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia é um livro da graça. É claro que no Novo Testamento esta graça está de uma maneira extravagante. Mas, por exemplo, eu quero que você pense: quando os anjos pecaram, Deus deu segunda chance? Deus não deu segunda chance.
precipitou-os, lançou-os fora daquele ambiente celestial. Agora, quando ele cria o homem e a mulher, quando Adão peca e Eva peca, o que Deus faz? Graça. Eles colhem ali as folhas de figueira para tentar se disfarçar. Deus age para manter relacionamento com eles, matando o animal, vestindo eles com pele, para que eles pudessem ainda manter contato com Deus. Isso é graça, né? Favor. Merecia? Merecia. O que você merece? O que Adão merecia? O que Eva merecia? Castigo, punição. Então, desde Gênesis e Apocalipse, a gente vê a questão da graça muito forte. Por exemplo, quando Caim matou Abel, Deus poderia fulminá-lo também, mas Deus mostrou graça, até marcando Caim para que os outros não matassem Caim. Isto é o quê? Também manifestações da graça. Então, a Bíblia é o livro da graça de Deus, né? Esta graça que tem que mexer conosco, né? Existem alguns textos que são importantes com respeito à graça. Por exemplo, em Romanos capítulo 4, versículo 2 ao 4, tem um texto que vai falar o seguinte, Romanos capítulo 4, versículo 2 ao 4. Se você quiser me acompanhar. Acharam? Romanos capítulo 4, versículo 2 ao 4. Diz assim, ó: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, que diz as Escrituras: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, essa parte que eu queria que vocês meditassem. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado favor, mas como dádiva. Se você trabalha para a tua salvação, na verdade isto não é favor. Deus deve te salvar. Se você trabalha para que a sua salvação seja efetuada, na verdade Deus está com dívida com você. Já não é mais graça. É isso que o apóstolo Paulo está falando, né? Tem um outro versículo que vai falar, no versículo 16: portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e assim seja garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Romanos 11, versículo 6, também é um outro texto que vai falar sobre isso. Romanos 11, ele vai falar sobre a questão da eleição. Deus elege um, Deus talvez não elege outro, ele vai falar sobre a eleição. Mas o versículo 6 é um versículo muito interessante. O que diz o versículo 6? Vai falar o seguinte, vai falar sobre a eleição e vai falar o seguinte: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, não seria mais graça. Nós somos salvos, nós temos as bênçãos de Deus, não pelas obras, mas pelo favor de Deus. Em Gálatas 5:4 vai falar o seguinte: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Toda tentativa de ser justo pela lei, pela obediência, na verdade é a gente caindo da graça. É a gente tentando se esforçar para ter mérito diante de Deus. E nisso o apóstolo Paulo fala que quando nós tentamos obedecer à lei, nós na verdade estamos caindo da graça. Você está rejeitando o favor de Deus e está tentando se tornar justo mediante a sua obediência, né? Então, isso é a graça, é um favor imerecido. Até aí, todos nós entendemos? Existe alguma pergunta, alguma coisa para que a gente possa continuar? Não? Ou os irmãos estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, hein? Eu fico meio preocupado com essas caras sérias aí. Mas vamos então para o ponto 2.
O ponto 2 é lutando pela graça salvadora. E eu queria abordar um pouquinho mesmo sobre a igreja na sua fase primitiva, na sua fase antiga, medieval. Eu queria abordar com vocês isso. Como que era a questão da graça, esta graça salvadora, na igreja primitiva, na época ainda dos apóstolos? Como era? O que a gente percebe pelo Novo Testamento, o apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais falou sobre a questão da graça. E foi o que mais defendeu também a graça no seu ponto equilibrado, né? A gente percebe aqui uma luta porque o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre a graça de Deus, mas ele também tem umas lutas que ele precisa colocar, porque existia no Novo Testamento algumas questões que tentava bloquear a questão da graça de Deus. Por exemplo, existia algumas pessoas que falavam: nós somos salvos pela graça. Sim, nós somos salvos pela graça, mas é preciso também obedecer a lei de Moisés, né, que são os judaizantes, que muitas das vezes perturbavam o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, onde ia, encontrava com esses judaizantes. Eles acreditavam sim na graça de Deus, na morte vicária de Cristo, mas eles falavam: não é apenas isso, nós temos que também obedecer a lei de Moisés. E se Paulo não luta, ele acaba o quê? Deixando com que a graça pura de Deus fosse misturada com alguns fatores. Então tinha a questão da lei de Moisés, tinha também muitas pessoas falando: olha, nós podemos ser salvos sim pela graça, mas a pessoa que aceita Jesus, ela tem que ser circuncidada, que era uma cerimônia que fazia para que a pessoa, um judeu, se tornasse realmente entrasse na religião judaica, né? Tinha a questão da dieta, os costumes judaicos, obediência ao sábado, pode comer isso, pode comer aquilo. O apóstolo Paulo, sempre quando a gente lê as suas epístolas, a gente percebe ele combatendo. Existem algumas epístolas que ele fala muito pesado sobre isso, principalmente a epístola aos Gálatas. Quem já leu a epístola aos Gálatas aqui? Quem já leu? Você percebe muito forte isso, né? O apóstolo Paulo lutando contra o evangelho da graça de Deus. E ele até fala: se vier um anjo, outra pessoa, uma carta supostamente escrita por nós, ou até mesmo nós, algum dos apóstolos vier falar um outro evangelho, que seja amaldiçoado. Então, a vida do apóstolo Paulo foi uma vida de luta, para manter ali a graça pura de Deus, na sua inteireza. E isso daí perturbava não somente o apóstolo Paulo, perturbava João, perturbava Pedro, perturbava os apóstolos, porque é muito difícil você manter a graça de Deus no ponto bíblico, no ponto certo, porque existe uma tensão para colocar alguma coisa a mais, ou tirar alguma coisa. Então, para você manter a questão do favor de Deus, apenas a graça, porque isso daí mexe com o orgulho humano, porque a gente quer também fazer por merecer. Então é uma luta enorme para que a gente possa conseguir colocar a graça de Deus como ela é descrita nas Escrituras. Mas passando um pouco mais adiante, não apenas na igreja primitiva, indo um pouquinho mais, na igreja antiga, que a gente tem depois da morte dos apóstolos, até mais ou menos 500 anos, por aí, são os primeiros séculos da era cristã, ainda são considerados a parte da igreja antiga. A gente percebe uma coisa meio estranha que acontecendo. Depois da morte dos apóstolos, pouca ênfase se deu à graça de Deus. A gente percebe o apóstolo Paulo falando muito sobre a graça de Deus. Depois que os apóstolos morrem, poucos escritos abordavam sobre a graça de Deus, né? E foi indo assim nos primeiros séculos, a igreja quase não se atentou para essa questão da graça de Deus. Ela foi sendo... a igreja foi
passando por alguns desafios e não foi se atentando para a questão da graça de Deus. Aos poucos, essa palavra, a graça de Deus, no seu sentido puro, de ser um favor totalmente merecido, foi se perdendo na igreja. Começou a acrescentar algumas coisas, tipo o esforço humano, a capacidade humana, aos poucos entrando essas situações. Porque a igreja, neste período, do primeiro, segundo, terceiro século, ela estava passando por uma dificuldade em pensar quais os livros eram inspirados por Deus, quais os livros que são, na verdade, fiéis, porque estava tendo muitos escritos concorrendo para que as pessoas pudessem ler, ter autoridade na igreja, e a igreja começou a se preocupar com isso. Quais os livros que a gente tem que são considerados autoridade? Quais os livros nós podemos ler? Surge também debate com respeito à pessoa de Cristo, à natureza de Cristo, se ele era homem, se ele era Deus. Enquanto isso, a doutrina da graça foi sendo pouco elaborada, mas ela volta à tona no século IV, mais ou menos, com uma figura que acho que o Oswaldo gosta, Agostinho de Hipona, gosta? Esta figura, acho que não dá muito para ver aí, esta figura que consegue ter uma proeza no cristianismo. Agostinho de Hipona, que fica no norte da África, ele consegue se situar tanto na igreja católica quanto na igreja protestante. As duas linhas do cristianismo admira esse teólogo, escritor, né, este grande homem de Deus que dividiu uma era, né, que marcou uma era. Na história da igreja antiga foi um dos personagens mais impactantes da história. Esse Agostinho, ele teve um contato devido à sua vida, da sua dificuldade, de algumas situações que ele passou, da sua conversão. Ele começou a perceber a graça de Deus, como era linda e como era um favor realmente, como era registrado no Novo Testamento. E esse Agostinho, ele vai escrever muitas coisas. Ele escreveu um livro chamado As Confissões, onde ele é um livro como se fosse uma oração. Ele vai falar sobre a sua vida como era, a sua conversão como se deu. E ele escreve uma frase muito impactante, mas nesse contexto também de Agostinho, existia um homem chamado Pelágio. Não sei se algumas pessoas já ouviram falar sobre esse homem, Pelágio. Pelágio era um monge britânico, mais ou menos da mesma faixa, mesmo tempo, né, de Agostinho. E ele era uma pessoa muito rigorosa, asceta, buscava o equilíbrio. Quando ele viaja a Roma, ele percebe que a igreja está meio que largada, está vivendo meio solta. E quando ele pega um livro, As Confissões, ele se defronta com esta frase aqui de Agostinho. Olha o que a frase diz. Agostinho fala nas Confissões o seguinte: dai-me aquilo que ordenas e ordena-me aquilo que queres. Esta é a frase que Pelágio leu de Agostinho. Esta parte branca era tranquilo para Pelágio, que Pelágio falava assim: ordena-me aquilo que queres. Ele acreditava neste Deus que era soberano, que podia ordenar qualquer coisa, e realmente ele concordava. Mas esta frase que está em amarelo, isso daqui que era uma pedra no sapato. Isso daqui provocou um debate teológico muito profundo. Dai-me aquilo que ordenas. Pelágio não concordava de maneira alguma com isso. Dai-me o que ordena. Por quê? Porque na visão de Pelágio acreditava que o homem era bom. Não tem aquele pecado original que a gente vê, que o apóstolo Paulo fala, que nós nascemos com uma natureza caída. Não tem essas situações todas, que o apóstolo Paulo vai falar que nós nascemos escravos do pecado, que nós temos uma inclinação. Pelágio afirmava que o homem nasce totalmente puro. Essa herança que Agostinho afirmava, que o homem nascia já morto em pecado,
que o homem já nasce escravo do pecado, e ele diz isso muito bem nas Confissões. Quando Pelágio pega esta frase, ele começa a discordar. Dai-me aquilo que ordenas, ou seja, se Deus mandou, você tem que obedecer. Como você não nasceu com o pecado original, como você não nasceu com inclinação, você pode ser justo pelo seu esforço. Você pode obedecer à lei de Deus. Não há nenhuma inclinação sua para o mal. Por isso que ele não concorda com esta frase aqui, enquanto Agostinho falava, não, o homem nasce morto nos seus pecados. O homem nasce com a natureza ruim já. Então houve ali um debate tremendo, e Agostinho era considerado o doutor da graça. E ele começou a desenvolver a cada dia mais essa doutrina tão maravilhosa que havia sido esquecido na história da igreja, até aquele período, né? E esta frase provocou ali discussões e mais discussões, se o homem era bom, se não era, se o homem tem o pecado original, se não tem o pecado original. E, querendo ou não, isso tornou, a graça de Deus voltou à cena novamente. A igreja antiga concordou com Agostinho, condenando o pelagianismo como herege. Ele foi considerado herege. A igreja católica entendeu que a visão de Pelágio era uma heresia, né? A igreja aceitou a doutrina do pecado original, mas não aceitou a doutrina da eleição que Agostinho falava, né? Então, nesses 3 concílios aí, em Cartago, Éfeso e Orange, que é na França, por esses 3 concílios, a igreja repreendeu e se afastou daquele ensinamento de Pelágio que o homem nasce puro. Ele peca porque ele imita a conduta de Adão, mas ele pode, se ele não pecar, pode obedecer tranquilamente à lei de Deus, né? Eu não sei se alguém perguntar, Pelágio, você consegue obedecer? Tinha que alguém fazer essa pergunta a ele, né? Porque na minha história eu não consigo obedecer. Você consegue obedecer à lei de Deus? Então o pecado original está realmente dentro de nós, né? Aqui a gente vê que depois que Agostinho morre, depois que Pelágio morre, mas durante a Idade Média, 2 versões ficou muito presente na história da igreja. Bom, coloquei ali uma tabela só para a gente perceber mais ou menos qual era a doutrina, né? O pelagianismo era o defensor Pelágio, Juliano de Clano, Celestio. Ele acreditava no seguinte: o homem nasce essencialmente bom e é capaz de fazer o necessário para a salvação. Já Agostinho de Hipona falava assim: o homem está morto no pecado, a salvação é totalmente pela graça de Deus, a qual é dada apenas aos eleitos. Mas depois que Agostinho morre, surgiu um meio termo ali, que é o semi-pelagianismo, né? E o semi-agostinianismo, né? Semi-pelagianismo, com essa pessoa aí, João Cassiano, ele falava assim: a graça de Deus e a vontade do homem trabalham juntas na salvação, na qual o homem deve tomar a iniciativa. O semi-agostinianismo também é uma tentativa de conciliar essas doutrinas. Falava o seguinte: a graça de Deus estende-se a todos, capacitando uma pessoa a escolher e a fazer o necessário para a salvação. Semi-pelagianismo e semi-agostinianismo é uma tentativa de mostrar o seguinte: Deus ele faz a parte dele e você faz a sua. Existe a graça, começando com a graça, depois tem o favor começando a graça, depois tem o nosso esforço, ou ao contrário, o nosso esforço, e Deus vê o nosso esforço e derrama a graça. Mas de qualquer maneira é graça, mas o nosso esforço. Essas 2 mentalidades foi conduzindo e entrou em outra fase da história chamada Idade Média. E durante a Idade Média, que foi o período em que os reformadores absorveram toda aquela teologia, essas 2 eram as teologias mais frequentes, né? Você faz uma parte, Deus faz a outra. Eu te pergunto, você já escutou isso? Você faz uma parte, Deus faz outra, para você se salvar? Você tem alguma coisa boa em você, você precisa apenas dar vazão para que Deus
te controla, te conduz a mais e mais. Você já escutou sobre isso? São influências dessa doutrina, né? Que é bem antiga. Deus faz 50%, você faz 50%. Ou Deus faz 70%, você faz 30%. Né? É chamada visão sinergística, né? Há uma cooperação entre o homem e Deus. Né? Então, esta mentalidade na Idade Média, ela era muito forte. Então, a graça de Deus já não é esse favor absoluto, né? Agora você também tem que lutar. E a Igreja Católica, na Idade Média, ela tinha um sistema todo elaborado para que você pudesse ser salvo. E tinha 7 sacramentos. Você começava pelo batismo, depois tinha a confirmação, né? Alguém, acho que já viveu esse período, né? Ou já veio da Igreja Católica, que talvez saiba mais do que eu. Então são 7 sacramentos. Para você ser salvo, você precisa passar pelos 7 sacramentos. E os sacramentos é um meio de graça. Então já sai fora daquela graça como um favor absoluto. Agora a graça se concentra onde? Nos sacramentos. Na igreja. Se você estivesse na igreja, você teria graça. Se você não tivesse fazendo parte daqueles sacramentos, você não teria graça. Então você percebe que a graça, como a gente vê aqui, que o apóstolo Paulo vem falando, pela graça vocês são salvos, isso não vem de Deus, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Na Idade Média, perto da Reforma Protestante, essa era a mentalidade. Você faz uma parte, Deus faz outra, você tem que se esforçar bastante para ser salvo. Então tinha aqueles 7 sacramentos, né? O batismo, a confirmação, tinha a penitência, por último tinha a extrema-unção, que era quando a pessoa ia morrer e alguém chegava lá para fazer a extrema-unção antes da pessoa morrer. Tinha um casamento, a ordenação. Então esse era o caminho. Você percebe que a graça como um favor foi esquecido e agora é um caminho para você ser salvo. Era esse o contexto na Idade Média, né? Você tinha que passar por aquelas etapas, né? E se você não passar por aquelas etapas, você não pode ser salvo. Então já virou aí um processo para você ser salvo. E um dos sacramentos chamava a penitência. Ou seja, você pecou, o batismo, ele purificava o teu pecado original. Mas depois do batismo todo mundo peca, então você tinha que fazer o quê? A penitência. O que seria a penitência? Dar esmola, fazer uma peregrinação para alguns lugares sagrados. E aí foi criado, dentro dessa questão da penitência, a questão de você comprar o perdão dos pecados. Aí tinha a chamada, já naquela época, a questão, começando aí surgindo a questão das indulgências. Então esse é o contexto da Idade Média. Eu posso ser salvo? Pode. Como? Seguindo aquele sistema sacramental que a igreja dava para as pessoas. Então a graça salvadora, esta graça como graça absolutamente dada a você, pelo favor imerecido, já está deixando de existir, né? Então aí a gente vê algumas pessoas que se levantaram para voltar às Escrituras, né? John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola e tantos homens de Deus, ele vai mostrando que esta visão é errada e que precisa aceitar a salvação como uma dádiva de Deus, não por um processo, não por um esforço humano, né? E esse é o contexto. E na Idade Média, na época do contexto da Reforma Protestante, o que estava mais em jogo era a questão da compra dos perdão dos pecados, que era a indulgência. Isso irritou muito Martinho Lutero, porque, na verdade, quem gastava mais dinheiro comprando a indulgência era um documento que você comprava, as pessoas falavam, você está com uma certa dívida, você comprava uma determinada quantidade de pecados para você ser absolvido. E as pessoas vendiam. Na verdade, isso daí era uma forma de que o Papa e alguns bispos criaram para poder ter dinheiro para construir
lembra aí, a Basílica de São Pedro, né? Então, foi uma forma de granjear e colocar tesouros na Igreja Católica, mas quem sofria muito com isso era quem? Os pobres. Quem comprava mais eram os pobres. E Martinho Lutero via as pessoas sofrendo, sem dinheiro, comprando aquilo lá. E Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, né? Ele era desta linha de Agostinho que afirmava que a salvação é por pura graça, que nós nascemos em pecado. Então ele era um monge que estudou toda a sua teologia nesta visão. E ele começa a se perturbar muito, dizendo, não, é somente pelo poder do sangue de Jesus que nós somos salvos, a salvação é pela graça de Deus, né? Não é pela compra, não é assim, não é indo para o purgatório, que era uma doutrina da Igreja Católica, que afirmava que se você faltou num desses processos, se você morresse, a sua alma iria para o purgatório. Mas no purgatório ainda, alguém, enquanto estivesse vivo, poderia comprar algumas indulgências e você poderia ser ali, indo mais rápido para o céu, que era o seu destino, né? Então, sim, João. Sim, nessa mesma linha, né? Porque dentro da Igreja Católica, a Igreja Católica não se dividia. Eram criadas ordens, então tinha a ordem beneditina, ordem agostiniana, ordem dominicana. Ela não se dividia. Quando alguém pensava errado, ela criava uma ordem, mas não se dividia. Então cada um tinha uma ordem e cada um pensava diferente. Ela até aceitava opiniões teológicas diferentes, mas não se dividia, né? Mas Martinho Lutero, vendo toda aquela situação, acho que vocês bem sabem, ele escreveu aquelas 95 teses e afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, convidando as pessoas para debater sobre aquilo que ele tinha escrito, né? E afirmava bastante coisas que o Papa não tinha essa autoridade, que se o Papa tinha autoridade para perdoar os seus pecados, por que ele não faz isso gratuitamente? Por que ele tem que fazer isso através de dinheiro? Se ele pode conceder 10 mil perdão para a Giane, por que ele não faz isso de graça? Então esse é o questionamento, por que então ele não faz isso? E o Martinho Lutero percebeu que na verdade era questão de lucro mesmo que estava em jogo, né? E aquilo foi o ponto em que entrou realmente em ebulição e ele começou a desbravejar, a escrever muitas coisas. E aí houve a questão da reforma protestante, né? E depois da reforma protestante, algumas pessoas cunharam a doutrina, os pensamentos dos reformados e colocaram essas expressões que a gente vê aí dos 5 sola. Solo Cristo, sola Escrituras, e como a gente vê, somente a graça, né? Mas, para não pecar contra a Igreja Católica, eu preciso informar uma coisa para vocês, né? A Igreja Católica acreditava que nós somos salvos pela fé. A Igreja Católica Romana acreditava que nós somos salvos pela graça. E a Igreja Católica acreditava que nós somos salvos por meio de Cristo Jesus, né? A questão é que ela acreditava que era fé mais obra. Era fé, era graça mais o esforço humano. Era Cristo mais Maria, mais santos, mais algumas pessoas como mediadores. Por isso que foi cunhado esse termo somente, ou sola. Ou seja, os reformadores falaram absolutamente, nós somos salvos apenas, somente pela fé. Nós somos salvos somente pela graça. Não é graça mais o nosso esforço humano, nós somos salvos somente pela graça. Então essa palavra somente, nesses solas, surge por causa disso, né? Com esta afirmação bem direta, né, de que nós somos salvos apenas e somente pela fé em Cristo Jesus, sem obras. Porque se você for salvo por fé mais obras, você tem participação na salvação. E o apóstolo Paulo fala que não por obras para que ninguém se glorie. Somente pela graça, não por graça mais esforço humano. Não por graça mais o seu mérito. Nós somos salvos pelo mérito, mas não nosso mérito. Pelo mérito de Cristo.
Nós somos salvos, mas com a graça, mais as obras, mas não a obra da pessoa, mas a obra de Cristo. Então foi cunhado esse termo aí, somente, né, depois dos reformadores, né? E para terminar, irmãos, eu queria passar aqui. Hoje em dia, na atualidade, nós temos algumas pessoas que têm lutado contra a doutrina pura da graça. Nós temos aí o ressurgimento das mesmas ênfases agostinianas na atualidade. Não é uma novidade, antes é o retorno a uma das doutrinas fundamentais da teologia cristã. Então, quando você vê que as pessoas estão pregando novamente que nós somos salvos apenas pela graça, você pode pensar, a pessoa está inventando uma nova teologia. Não é nova. Isso daqui é o retorno da teologia bíblica. Agostinho, quando vai falar que nós somos salvos apenas pela graça, ele não estava inventando, ele estava lendo a Bíblia. Quando os reformadores falaram que nós somos salvos pela fé, pela graça, eles não estavam inventando, eles estavam bebendo de Agostinho, que Agostinho bebe do apóstolo Paulo. Então, hoje em dia, quando nós escutamos essas coisas, graças a Deus essa visão tem crescido na atualidade, porque eu acredito que as pessoas estão se cansando deste oba-oba, gospel, e está tendo um crescimento, inclusive dos jovens, para irem estudar as Escrituras, para não deixar com que o pastor ensine, para que não deixar com que o apóstolo ensine, mas estão realmente, muitos estão realmente desejosos em aprender, né? Não todos, não a igreja toda, mas está tendo um movimento bem legal de pessoas com uma visão como os reformadores. Então essa teologia não é nova, né? É uma teologia bem antiga, que a ênfase é na liberdade e a soberania da graça de Deus e na radicalidade do pecado, né? Os principais autores aí é Martin Lloyd Jones, que era um pastor congregacional, J.I. Packer, R.C. Sproul, John MacArthur, é um dos autores preferidos meu, Michael Horton, John Pipe, D.A. Carson, Tim Keller, Albert Murray e Wayne Grudem. São esses autores que têm escrito, têm pregado, têm recuperado essa doutrina tão maravilhosa que acaba, se a gente não lutar, ela acaba ficando de lado, né? Para finalizar, irmãos, eu queria falar um pouco desta graça na vida cristã, rapidinho, porque o tempo já está quase estourado. Qual é o que nós recebemos quando a gente estuda a graça? Por que a graça é importante na vida cristã? Primeiro, o que a graça faz? A graça não nega responsabilidade, como muitas pessoas falam, você é salvo pela graça, e pensa que isso daí é um estímulo para você viver solto. Por isso que a gente fala que nós temos que lutar para a graça bíblica. Mas, de acordo com Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, olha só, eu não vou pedir para você abrir porque o tempo já se foi, mas tenta prestar atenção nesse versículo, olha só. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, essa visão de que nós somos salvos pela graça, isso vai fazer mal para a gente, porque vai nos deixar soltos, é um erro, porque aqui vai falar que a graça nos ensina a viver na presente era de uma forma prudente, sábia, né? Então a graça não é uma graça que te deixa totalmente livre para fazer o que você quiser. A graça não nega a responsabilidade, mas ela ensina. A graça também não nega a responsabilidade, mas te capacita. Por quê? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, presta atenção que o apóstolo Paulo. Você sabe que o apóstolo Paulo foi o grande defensor da graça, o maior defensor da graça dos escritos bíblicos. Olha só o que ele fala. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Então essa visão de que você vai acreditar, vai estudar a doutrina da graça, você vai ficar parado, que você vai se descansar,
Você pode até fazer isso, mas é um entendimento da graça errado. Porque o entendimento da graça bíblica vai te impulsionar a você fazer. O apóstolo Paulo fala, eu trabalhei mais do que os outros. Não por causa de mim, mas porque a graça de Deus estava comigo. Por quê? Porque enquanto a essência da teologia é graça, a ética da vida cristã é gratidão. Ou seja, por você compreender a graça de Deus, este favor imerecido, você corresponde a este amor, se entregando para Deus, servindo ao Senhor. Então isso faz com que, quando nós entendemos realmente a graça de Deus, faz com que a gente trabalhe, se esforce, não para granjear salvação, não para conseguir salvação, porque isso daí já foi feito, mas como uma maneira de você retribuir o carinho e o favor de Deus. Então este é o benefício da graça de Deus. Um outro benefício da graça de Deus é que ela nos livra do legalismo, ou seja, de você viver, você ficar pensando, de você querer viver através de regras, através da lei, de tentar obedecer tudinho. Ela nos livra deste legalismo e do egoísmo. Eu quero passar para finalizar um versículo que eu não gostava, mas comecei a gostar. E hoje em dia eu gosto demais desse versículo. Sabe qual é o versículo? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Esse eu vou pedir para você ler comigo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Primeira Coríntios capítulo 4, versículo 7. Tito capítulo 2, versículo 11 ao 14. Quem achar primeiro pode ler para mim? Uma voz forte, uma voz alta. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois quem te faz diferente do demais? E o que tens que não tens recebido? Se tu recebeste, por que te orgulha? Como se não tivesse recebido. Esse texto é um texto que humilha a gente. Você canta bem? Você não tem que se orgulhar por causa disso, não. Você recebeu isso. Não foi. Você prega bem? O que você tem de bom? Não surgiu de você, Deus quem te deu. Então é um versículo que te humilha bastante. Nessa versão que eu tenho diz assim, ó: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Olhe para você, o que você tem aí? Tudo foi Deus quem te deu. Esse versículo humilha muita gente. E a gente às vezes se orgulha e fica se gabando de falar bonito, de ter um carro, de ter uma profissão tal, de ter uma habilidade muito boa. Tudo isso foi Deus quem te deu. E se o recebeu, porque se você recebeu, o apóstolo Paulo vem falando, se você recebeu, por que você se orgulha? Como se não fosse. Então esse versículo aqui vai nos colocar no nosso lugar. Tudo que nós temos foi dado por Deus. Isso daqui humilha a pessoa, né? Por quê? Por que é importante humilhar a pessoa? Porque nós mesmos, naturalmente, nós somos tendenciosos a se gloriar. Você é assim? Eu sou assim. Meu coração é inclinado para eu me gloriar. Eu me esvaziar é uma coisa que é Deus quem faz. Porque o meu coração é tendencioso para trazer um certo orgulho. Mas se você perceber, novamente em Efésios, ele vai falar, no versículo 8 e 9, vai falar: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Então, este favor de Deus teve como a principal motivação a arrancar de você todo o mérito. É um favor totalmente gratuito de Deus. Então você não tem mérito algum na questão da salvação. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vai falar isso. Se fosse por obra, você iria se orgulhar, né? Mas como não é um favor de Deus, né? Então você não pode se orgulhar de nada disso, é um favor. Quando o apóstolo Paulo fala isso, na verdade ele está fazendo um eco de Jeremias 9, 23 e 24, que diz assim, ó: assim diz o Senhor,
Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Você quer se gloriar? Só tem um motivo de você se gloriar, só tem uma abertura para você se gloriar. Você até pode se gloriar, mas você só pode se gloriar não em você, mas na pessoa de Deus. Deus, ele te dá esse direito de ter esse tipo de glória, né? Mas não em você mesmo, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 4, versículo 14, ó, esse texto aqui é lindo, ó. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo falou em Filipenses que ele poderia se gloriar porque ele era da raça pura, ele era fariseu de fariseu, ele era disso, ele mostra várias coisas que ele poderia se orgulhar, mas aqui ele se orgulha apenas na cruz de Cristo, porque é a cruz de Cristo que mostra o grande amor de Deus por nós. Amém, queridos? Eu peço que você examine realmente o seu coração e descanse realmente em Deus. A salvação não é por mérito, não é por seu esforço. A salvação é um dom gratuito de Deus. Somente pela graça você é salvo. Você se esforça, claro que se esforça, mas é o Senhor, através do seu Espírito, te conduzindo. Você não vai procurar Deus. Não foi assim que aconteceu contigo. Talvez você tenha essa impressão de que você, na sua conversão, você foi a Deus. Mas você foi a Deus porque o Senhor movimentou alguma coisa no seu coração, nas circunstâncias, e te conduziu. Em João fala, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou, Jesus fala no Evangelho de João, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, irmãos, é puramente a graça de Deus que faz isso conosco. Então, a gente tem que realmente tirar de nós, de dentro de nós, todo o entendimento de que nós somos abençoados porque nós nos esforçamos, nós somos abençoados, nós temos uma vida espiritual mais abundante do que o meu irmão, porque eu jejuo muito, porque eu leio muito a Bíblia, porque eu oro muito. Isso tudo pode se tornar um mérito no teu pensamento e você pensar que é melhor do que o seu irmão que está ao teu lado. Eu digo que não é. Todos nós estamos nivelados. E no céu nós teremos uma compreensão muito mais aguçada disso. No céu todo mundo compreenderá e somente o Cordeiro merece toda a honra e toda a glória. No céu, esse entendimento de que nós somos salvos pela graça será o combustível para viver não somente 100 anos, não 200 anos, mas durante toda a eternidade. Nós somos salvos pela graça de Deus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor nesta noite?